Espero que estejam todos bem. Meu nome é Renato Rodrigues e hoje eu vou apresentar o trabalho do grupo 34, referente ali à fase 3 do curso de Software Architecture. O nosso grupo é formado pelo Felipe Rosa, pelo Rodrigo Otero e eu, Renato Rodrigues. Bom, a agenda de hoje eu vou falar um pouco sobre a arquitetura do sistema Fast and Furious na Cloud AWS, né? Além disso, eu vou apresentar um pouco ali de como a gente resolveu o problema de cadastro de clientes de forma integrada ali com o cadastro de usuários do Cognito. E por fim, eu vou apresentar como a gente realizou a autenticação, como realizou o processo de autenticação de usuários anônimos e usuários identificados, né? Antes de começar a falar especificamente sobre a arquitetura, né, eu acho que é fundamental a gente ressaltar como a nossa arquitetura foi construída, né, adotando ali abordagens de infraestrutura como código por meio do uso ali do Terraform. A gente optou por descentralizar a construção dessa infraestrutura, dividindo ela em quatro repositórios principais, né? Um de source e três outros de infraestrutura, propriamente dito. Eles foram denominados de Compute, Storage e Network, e cada um desses repositórios ele foi projetado para conter recursos específicos ali dos seus respectivos segmentos, digamos assim. Por exemplo, em Compute, a gente tem recursos de ECS, Fargate, Lambda, Storage. A gente tem os recursos de RDS, por exemplo, enquanto que ali no repositório de Network a gente tem as definições dos recursos de VPC, Security Group, Load Balancer, etc. Eu acho que também é relevante a gente mencionar que a construção da infraestrutura ela foi configurada de uma forma a integrar com os nossos pipelines, né, do GitHub Actions. E essa integração ela proporciona, obviamente, uma gestão ali eficaz e automatizada e nos permite que as nossas operações, de certa forma, sejam mais ágeis, né, seguras até e, de certa forma, eficiente também. A integração de estados, né, do Terraform entre esses repositórios, já que são 3 repositórios. A gente utilizou então o remote state ali do Terraform, né, para que possa manter ali a integridade na construção dessa infraestrutura. E tudo isso foi salvo ali em buckets do S3. Então a gente tem 3 buckets específicos ali para cada, um bucket específico para cada repositório, né? De Compute Storage Network. E por fim, a gente também utilizou ali o ECR, né, como repositório de imagens necessárias ali para rodar os nossos containers, né? Essas imagens elas são buildadas e publicadas também via pipeline. Bom, feito esse disclaimer, eu acho que a gente pode falar um pouquinho da arquitetura, né? Essa parte aqui de Terraform, GitHub Actions. Deixa eu só exibir o meu ponteiro do mouse e pronto. Essa parte aqui de Terraform e GitHub Actions foi essa parte inicial aqui que eu fiz esse disclaimer aqui para vocês. E sobre a arquitetura em si, eu acho que o ponto de entrada ali do nosso, eu acho não, né? O ponto de entrada ali da nossa aplicação, né? Dessa nossa solução é o API Gateway. Então ele expõe ali as nossas rotas de uma forma segura, integrada também com o Cognito, né? Ele faz essa integração aqui com o Cognito, utilizando ali os JWT Authorizer para utilizar desse mecanismo de autorização, né? E o Cognito em si como Identity Provider, né? Para fazer a gestão de usuários. Além disso, nosso Gateway, ele também integra com uma série de lambdas, né? Tanto no processo de criação de usuários, que são utilizados para propósito de autenticação e autorização,
quanto em mecanismos de autenticação e obtenção de tokens, né? Então, esses processos eles vão ser detalhados com maiores detalhes ali logo em seguida, né? Quando a gente for falar ali de cadastro e autenticação de cliente. Aqui a gente tem então o VPC Link, que integra, né, faz a integração entre o gateway e a nossa VPC. O Fargate, em seguida a gente tem a comunicação aqui com o nosso load balancer, comunicando na porta 80, né? E obviamente esse load balancer é utilizado para fazer a distribuição desse tráfego, né, entre as instâncias ali dos nossos containers. E a gente utilizou ali o Fargate com ECS. A preferência até pelo Fargate foi guiada ali pela nossa necessidade, digamos, de simplificar as operações ali na nuvem, né? Então, a gente entende que ao optar pelo Fargate, a gente acaba eliminando ali uma complexidade de gerenciar a infraestrutura de clusters Kubernetes, né? E obviamente permite que nosso time então volte ali o foco na geração de valor de negócio, ao invés de focar ali em questões habilitadoras, digamos, como esses processos, como essas questões de infraestrutura, né? Então a gente tem esse cluster aqui sendo gerenciado pelo Fargate, né? Esse cluster ECS. Essas nossas aplicações, ela pluga ali, conecta com o ECR, né, para baixar essas imagens do nosso container, né, para instanciar os nossos containers. E a nossa aplicação comunica ali com o banco de dados, com um cluster RDS. A gente utilizou o Aurora aqui. Eu acho que a gente até optou pelo Aurora, a gente roda o MySQL, né, no Aurora. A gente optou pelo Aurora devido ali à eficiência, confiabilidade, capacidade ali de oferecer alto desempenho, escalabilidade, né, tendo em vista que a gente tem um cluster aqui totalmente gerenciado. E obviamente além da simplicidade ali da gestão operacional, né, disso tudo, tendo em vista que é um banco ali da família RDS. E temos aqui também o Secret Manager, né? A gente utilizou para garantir ali uma segurança, uma melhor gestão ali das credenciais que são sensíveis, né, nessa conexão. Então essas informações ali de usuário, de credenciais de banco tá armazenado no Secrets Manager. Acho que vale a pena mencionar também, né, como recurso de segurança a gente implementou 3 security groups, um especificamente em relação ao security group do load balancer, um para o cluster que a gente está rodando a nossa aplicação e o outro para o database, né? E obviamente a gente definiu ali as regras específicas para permitir ou negar o tráfego de rede entre esses recursos. E toda essa arquitetura, né, toda essa infraestrutura, ela foi deployada ali no norte da Virgínia, em Multi-AZ, né? A gente tem 2 ali zonas de disponibilidade para o caso da nossa infra, né, dos nossos containers, exceto o cluster RDS aqui, que ele é deployado em 3 zonas de disponibilidades por padrão. Antes de falar de autenticação, né, de cliente, eu acho que é importante a gente tratar primeiro do cadastro desses clientes. Embora a nossa aplicação possuísse um cadastro de clientes, ela não tinha nenhum mecanismo ali de segurança associado com esses clientes. Ou seja, as rotas, de certa forma, eram abertas, né, e não existia nenhum processo de autenticação ou autorização de um cliente, sendo impossível, então, a rastreabilidade de quem realizou uma determinada operação no nosso sistema. Então, com a evolução dessa arquitetura, né, com a evolução da arquitetura para a cloud pública, a gente teve a necessidade de realizar um cadastro desses clientes de forma interna no Cognito, né, e esse cadastro desses usuários do Cognito foi utilizado para propósito de autenticação e autorização, né, sem expor as credenciais
utilizadas desse cadastro. Então, por dois motivos, né? Que não era requisita a autenticação de cliente utilizando credenciais. E dois, por ter a possibilidade ali do cliente se identificar de forma anônima, né? Então, essas credenciais que foram utilizadas aqui para esse propósito de autenticação e autorização, ela é um mecanismo interno da solução. E, obviamente, eu deixo claro aqui que esse processo de cadastro de clientes, ele está relacionado apenas com a identificação de usuários, com a autenticação de usuários identificados, óbvio, né? Ou seja, para identificar um cliente, é necessário que esse cliente exista no sistema e tenha um usuário associado no Cognito, né? Então, eu posso dizer que existe uma relação para um, né, entre o usuário do Cognito e o cliente, digamos, da aplicação, né? E, obviamente, esse cadastro ele é feito através desse processo aqui, exclusivamente através dessa rota, né, que eu vou detalhar aqui um pouco mais, e mantém ali dessa forma consegue manter todo o sincronismo ali entre o Cognito e a nossa aplicação, né? Então, vamos lá, como que esse cadastro funciona? A gente tem, então, uma rota exposta para V2/cliente, a gente recebe ali, então, as informações do usuário, nome, e-mail, CPF. Essa rota, publicada no API Gateway, ele tem uma integração com um Lambda. A função desse Lambda é criar um usuário no Cognito e criar um cliente na nossa aplicação, né, dentro do mesmo processo. Então, como que isso funciona? Quando tiver uma requisição, uma post ali para V2/cliente aqui na nossa rota, publicada no API Gateway, é uma rota segura, obviamente, né? Existe então uma integração ali, um Lambda Integration, que vai chamar essa rota do Lambda Create User, certo? As informações que vão ser passadas para o Cognito, né, para propósito de cadastro, digamos assim, de usuário, que será utilizado no processo de autenticação e autorização do Cognito, a gente está passando as informações de nome, e-mail, CPF, né, e a informação de uma claim, de um campo aqui, se é um usuário anônimo, e a senha dele. Então, a gente chama esse endpoint do Cognito, passando essas informações. Então, ou seja, nessa etapa 3, a gente está cadastrando um usuário aqui no Cognito. E a gente cadastrou uma trigger para ser lançada no evento de pré-sign-up. Ou seja, quando eu estiver fazendo um cadastro aqui no Cognito, eu vou lançar um evento para que essa lambda pré-sign-up ela seja executada com as informações desse usuário para que eu possa fazer o cadastro desse usuário na aplicação. Então, ou seja, quando eu estiver realizando um cadastro no Cognito com as informações de nome, e-mail e CPF, mais as informações de password, que é a informação interna, ela não é exposta e nem exigida pelo cliente, né? Esse usuário é cadastrado no Cognito, é lançado um evento de pré-sign-up e nesse evento de pré-sign-up, essa função Lambda realiza o cadastro ali do cliente da aplicação. Então, ou seja, do ponto de vista do Cognito é um usuário, do ponto de vista da aplicação é um cliente, certo? E obviamente ele bateu na aplicação, ele vai fazer um insert ali na nossa base de dados do R10. Realizou o cadastro, retornou um HTTP 201, né? Então, tudo isso é para permitir a identificação do cliente, né? E a geração de um token específico para esse cliente, né? O que veremos mais à frente. Aqui já é a autenticação de um cliente anônimo, né? Então, como que esse processo se realiza? Eu tenho a opção de passar ou não, obviamente, um CPF, né? Dentro do que foi passado para a gente como requisito.
Não existindo o CPF, então entra nesse fluxo de usuário anônimo. Não existindo o CPF ou sendo o CPF inválido, né? Inválido que eu digo inexistente, digamos assim. Então, como que se dá esse processo de autenticação de usuário anônimo? A gente tem uma rota que foi publicada no nosso API Gateway, que é uma rota aberta, né? Em OAuth 2/token. Essa rota, ela recebe os dados de Client ID e Client Secret, que é um client que foi cadastrado no Cognito, né? No processo de criação via Terraform. E além disso, no processo de criação de Terraform, a gente cadastrou também um usuário anônimo, né? Que será utilizado, ele é utilizado na verdade para autenticação no processo de um cliente anônimo, ou seja, sem CPF. E esse usuário anônimo ele é utilizado puramente para gerar um token de usuário anônimo, ou seja, o cliente anônimo, né, na perspectiva da nossa aplicação e não do Cognito. Então, ele é utilizado para gerar um token de cliente anônimo e vai ter informações específicas no token desse usuário anônimo. Então, como que isso funciona? Quando fizer uma requisição ali em OAuth 2/token, a gente tem um Lambda Integration que dispara a integração com esse Lambda Authorizer. O Lambda Authorizer ele complementa as informações de Client ID e Client Secret, que é enviada aqui nessa rota de OAuth 2/token, e complementa ali com as informações de usuário e password desse usuário aqui anônimo que foi cadastrado no momento que essa infraestrutura foi criada. Ou seja, tanto esse usuário, né, quanto esses dados de credenciais de usuário de senha, eles não são de conhecimento externo, né, é um conhecimento interno. E aí, então, tendo em vista que não tem a existência do CPF, ou seja, o CPF é ausente, então tem uma lógica que identifica, né, que esse parâmetro é ausente, então ele autentica com o usuário e senha anônimo, que é esse usuário que foi cadastrado no momento da criação da infraestrutura. Então, passou esses dados de Client ID, Client Secret, Username e Password, passando ali para a rota de autenticação, né, de início de autenticação do Cognito, que é Initiate Auth. Aí a gente tem uma trigger também configurada, que é o Pre-Token Generation. Para que isso serve? A gente tem a necessidade de identificar, né, via token, obviamente, se é um usuário anônimo ou se é um usuário identificado. Usuário não, perdão, cliente, né, na perspectiva da aplicação cliente. Se é um cliente anônimo ou se é um cliente identificado. Nesse processo de cliente anônimo, a gente passa essas credenciais então do usuário anônimo e aí nesse evento de Pre-Token Generation a gente sobrescreve as informações do User Details, né, que vem aqui através das informações que o próprio Cognito provê para esse Lambda, né, tendo em vista que ao invocar esse Lambda, ao invocar esse evento de Pre-Token Generation, o usuário ele já está autenticado, né? Nesse caso aqui a gente está falando de uma autenticação com usuário anônima. Então eu vou ter as informações de metadados, digamos assim, eu vou ter a informação que é um usuário anônimo. Por quê? Porque aqui dentro, nesse cadastro, né, quando eu cadastrei esse usuário no Terraform, eu passei um parâmetro que esse usuário anônimo, ele tem uma flagzinha lá, que é true. E, obviamente, ele não tem CPF, né? Então, tem uma verificação aqui nessa etapa 4, no claims, no atributo claims to add or override, e a gente pega e faz a lógica. Se não existiu o CPF, né? Ou for um usuário anônimo, que é esse caso, e essa informação vem do próprio Cognito, né? A gente simplesmente sobrescreve a claim, sobrescreve as claims, né? Na verdade, a gente adiciona uma nova claim
com a informação anônimo true e retorna aqui para o cognito. Então, para que isso serve? Esse lambda ele realiza um processo de manipulação de claims do JWT para que eu possa, de certa forma, identificar, ter conhecimento do que aquele token que está sendo passado para a aplicação nas APIs públicas, né? Nas APIs que são expostas, né? No nosso serviço, na nossa aplicação, e eu ter condições de identificar se esse usuário é um usuário anônimo ou identificado, né? Nesse caso aqui do usuário anônimo, a gente então sobrescreve essa claim true e retorna para o cognito, que gera um ID token com essa informação que a gente adicionou e vai chegar aqui na aplicação cliente, né, de quem fez a solicitação, quem fez essa requisição de autenticação, vai chegar as informações ali de usuário anônimo e o e-mail desse nosso usuário anônimo que foi cadastrado nesse momento aqui do setup da infraestrutura. De modo similar, a gente faz a autenticação do usuário identificado, né? Então, ou seja, ele recebe ali também um client ID, um client secret, só que dessa vez a gente recebe o CPF, né? Na requisição. Nosso API Gateway ele faz essa integração com o Lambda Authorizer, é o mesmo Lambda, só que agora, de posse do CPF, ele chama o endpoint de identificação de cliente, né? Então, ou seja, identificação pelo CPF, então, ou seja, aqui obviamente a gente está falando de um processo de cliente identificado, então é premissa que esse cliente já foi cadastrado, né? E foi cadastrado naquele processo que eu ilustrei, né? Logo há pouco em relação ao cadastro de cliente. Então ele chama a identificação de cliente, envia um cliente /identifica passando o CPF, que vem aqui no banco, identifica esse camarada e retorna aqui a identificação dos clientes com os dados de nome, e-mail e CPF, né? De posse dessa identificação, né, desses dados de nome, e-mail e CPF, eu consigo fazer a autenticação no cognito. Por quê? Porque aqui no processo de cadastro eu fiz o cadastro dos clientes usando essas informações de nome, e-mail e CPF. No cognito eu utilizo o CPF como username, certo? Então, quando eu volto aqui no cadastro de cliente identificado, nessa etapa 5, eu já tenho em posse, né, nesse processo, a informação do CPF. E eu pego esse CPF e a credencial que está dentro desse processo, então, ou seja, eu passo o client ID, o client secret que vem aqui da aplicação cliente, né, complemento com a informação de username e password, username sendo o CPF, que foi identificado aqui nessa nossa aplicação, né? Nesse nosso path de identificação de cliente, mais o password, que é um password interno, né? Não é de conhecimento externo, é um password gerenciado pela própria solução, digamos assim. E aí ele passa essas informações, então, de client ID, secret, username e password para o cognito, e o cognito consegue identificar, consegue autenticar esse usuário através dessas credenciais, né? Tendo em vista que esse usuário do cognito, ele foi cadastrado, né, no cognito através do processo de cadastro de clientes, né? Cadastrou o usuário no cognito e cadastrou o cliente na aplicação, né? No processo de cadastro. Uma vez autenticado o usuário, aí é o mesmo processo, né? Volta lá na lambda pré-authorize, pré-token authorizer, né? Através do evento pré-token generation, e a gente também sobrescreve a claim, só que dessa vez a gente sobrescreve, cria, né? Na verdade, adiciona uma nova claim que é CPF. E aí essa claim é retornada para o cognito, que gera um token, e esse token vai ser retornado ali para quem solicitou, para quem fez essa requisição. A diferença aqui então é que agora a gente tem uma claim nova, que é CPF, e o e-mail que vem aqui do cadastro, né, que foi feito ali
no momento ali do processo de criação ali de um novo cliente, né? Cliente da aplicação barra usuário do Cognito. Aqui, então, eu estou ilustrando como que é que a gente identifica, né? Então, um cliente anônimo e um cliente identificado através do token, né? Então, obviamente, a gente tem o processo de autenticação de um cliente a partir do CPF. Então, recapitulando, né? Se eu passo um CPF, eu entro no fluxo de cliente identificado. Se eu não passo um CPF, ou é um CPF inexistente, entra no fluxo de cliente anônimo. Quando é um cliente anônimo, então eu tenho uma claim, eu tenho essa estrutura, né, de JWT, de claims, eu tenho essa informação de e-mail e tenho a informação aqui também de cliente anônimo. E quando é um cliente identificado, eu tenho a informação de CPF e tenho a informação aqui também de e-mail. E esse aqui é o trecho do Lambda, né, que eu comentei logo há pouco em relação ao pré-token, né, ao evento de pré-token do Cognito. Então, basicamente, o que ele faz? Lembrando que esse processo aqui, essa Lambda, ela já está numa etapa posterior à autenticação e anterior à geração de token, né? Então, aqui na minha mão, nesse momento, eu já tenho user attributes. Então, ou seja, eu já tenho a informação se esse usuário ele tem CPF ou não. Lembrando que quando eu crio um usuário no Cognito, na geração da infraestrutura, eu não tenho aqui nesse momento, na verdade eu não tenho nessa criação aqui da infraestrutura a informação do CPF, porque para mim aqui nesse contexto não é relevante, né? Eu tenho um usuário anônimo com CPF, esse é um usuário puramente interno que não tem essa informação de CPF e tem uma claim, tem um field, né? Tem um campo lá que é anônimo igual a true. Então, quando eu chego aqui nesse ponto do Lambda pré-token, na informação de user attributes eu já tenho a informação do CPF, caso tenha sido um usuário autenticado, e vou ter a informação de anônimo ali também, true, caso esse usuário não seja um usuário identificado, ou seja, eu utilizei o processo de autenticação via usuário anônimo, né? Então esse dado aqui dessa field aqui, né, desse campo do Cognito anônimo, ele vai estar igual a true. Então, ou seja, a verificação aqui é simples, né? Se eu tenho CPF, ou seja, se é um usuário do Cognito cadastrado, então eu coloco essa claim CPF. Se não, eu coloco essa claim anônima. E assim eu tenho a geração desse token aqui de usuário identificado ou usuário anônimo dentro dessas condições, né? Então, essa foi a forma que a gente implementou para atender, então, a autenticação de usuário anônimo ou usuário identificado baseado no CPF. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Aqui está o link dos nossos repositórios, tanto o source quanto a infraestrutura como código. E é isso. Obrigado.